Pessoal, tratando então das normas fundamentais dos recursos, nós temos algumas principais delas. E eu traço aqui em primeiro lugar o duplo grau de jurisdição, que consiste naquele duplo juízo a respeito de determinada questão submetida ao Poder Judiciário. Então, quando o juiz de primeiro grau profere uma sentença, ele manifesta o seu juízo a respeito de determinada questão. Quando nós interpusemos um recurso contra essa decisão, nós vamos ter a reanálise das questões submetidas ao primeiro grau de jurisdição, vamos ter essa reanálise pelo segundo grau de jurisdição, um duplo juízo, por isso duplo grau de jurisdição. Tá bem? Aí nós falamos de em hierarquia dos órgãos jurisdicionais. O tribunal, obviamente, ele é hierarquicamente superior ao juiz de primeiro grau. Nós vamos tratar o tribunal como órgão ad quem e o juízo de primeiro grau como juízo a quo, tá bem? Obviamente que a decisão do tribunal vai substituir aquela proferida pelo juiz de primeiro grau. O duplo grau de jurisdição, pessoal, nós temos que ter em mente que não é um direito absoluto. Vão existir situações em que nós não vamos ter o duplo grau de jurisdição, como é o caso de nós propormos uma ação rescisória diretamente no STF. Acima do STF, nós não temos nenhum órgão hierarquicamente superior. Aí nós vamos ter apenas um juízo a respeito de determinada questão. Nós temos a hipótese também do 1013, em que traça a seguinte situação. Naquelas hipóteses em que o juiz de primeiro grau proferir uma sentença e deixar de se manifestar a respeito de alguma questão submetida a seu julgamento, se a causa já estiver madura para julgamento em sede de recurso de apelação, poderá o órgão, o juízo ad quem, tá bem, o tribunal, proferir decisão a respeito daquela questão omitida pelo juiz de primeiro grau, sem que isto viole o duplo grau de jurisdição. Se a causa estiver madura para julgamento, não tem por que anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja proferido um primeiro juízo a respeito daquela questão. Poderá o tribunal diretamente nestas situações proferir o primeiro juízo, então rechaçando um duplo grau de jurisdição. Tá bem? Quando as causas então estiverem maduras para julgamento e houver ponto omitido pelo primeiro grau de jurisdição. Está bem? Nós temos também, antes disto, nós saliento que o duplo grau de jurisdição ele não tem previsão expressa na Constituição, tem previsão implícita, pois decorrente da organização do Poder Judiciário nos termos do artigo 92 da Constituição. Portanto, não tem previsão explícita. Tá bem? Tratando agora de outra norma fundamental, falamos do princípio da taxatividade, pessoal. Saibam que apenas lei federal podem instituir meios recursais. Então, os recursos podem ser erigidos apenas por lei federal. Nós temos o CPC, que traz lá no artigo 994, tá? Os meios de impugnação às decisões que se enquadram nos conceitos de recurso, tá bem? O artigo 994 do CPC, estou pegando aqui, traça então um rol taxativo de recursos, tá? Quais são eles? Apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargos de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial ou extraordinário, embargos de divergência. Nós temos legislações extravagantes que também tratam de meios recursais. Obviamente são leis federais, como é a Lei 9.099 de 95, que trata dos juizados especiais cíveis, e lá nós podemos observar o recurso inominado. Então é uma lei federal que dispõe acerca de um recurso, tá bem? Pessoal, nós vamos, talvez muitos de vocês já ouviram falar de agravos regimentais.
Agravos regimentais, pelo próprio nome, já se percebe que são aqueles meios impugnativos previstos nos regimentos internos dos tribunais. Então, no nosso Tribunal de Justiça, há previsão aqui de agravo regimental. Contudo, o agravo regimental, por ser instituído não por uma lei federal, não pode ser enquadrado como recurso. Pessoal, outra norma fundamental é da unirrecorribilidade das decisões, tá bem? Cabe apenas um recurso por decisão, pessoal. Tirando as exceções, tá, do recurso especial extraordinário, tá, que versa a respeito, que permite, então, a interposição de 2 recursos contra uma decisão só. Porém, pessoal, temos que ver que não é contra a mesma parte da decisão, né? O recurso especial, nós vamos estudar, né, serve para apresentar insurgências a respeito da violação da interpretação da lei federal, enquanto o recurso extraordinário serve para atacar violação à norma constitucional. Ambos estão previstos, o recurso especial no 105 da Constituição e o recurso extraordinário no 102. Veja bem, se a decisão de um recurso de apelação violar lei federal, como violar norma constitucional, nós vamos poder, em face do acórdão do recurso de apelação, interpor recurso especial direcionado ao STJ e recurso extraordinário direcionado ao STF. Veja que, em razão da competência de ambos, nosso sistema, então, por admitir competências distintas, tá? O STJ para análise de violação de lei federal e o STF para análise de violação de norma constitucional. Então, em razão dessa diferente competência desses órgãos, é possível, então, a interposição de um recurso contra uma decisão só. Lembrando que é contra parcelas da decisão. Os embargos de declaração, pessoal, ele serve para corrigir algum vício de julgamento, né? Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Então, tu pode opor ele em face de qualquer decisão. O prazo ficará interrompido desde que os embargos de declaração tenham sido opostos tempestivamente, tá bem? Depois do novo pronunciamento, e este novo pronunciamento complementará a decisão anterior, aí sim tu pode interpor o recurso competente face à decisão. Veja bem, tu não pode opor de forma simultânea embargos de declaração e, se estivermos falando de uma sentença, apelação, né? Então tu interpõe primeiro os embargos de declaração para corrigir algum vício, o prazo para apelação ficará interrompido, então o prazo de 15 dias ficará interrompido. Após o julgamento dos embargos de declaração, nessa decisão que complementará a decisão anterior, aí sim tu poderá interpor o teu recurso. Tá? Então nós temos, via de regra, como exceção, apenas o recurso especial e o recurso extraordinário, tendo em vista a competência do STJ e STF. Tá? Nas demais hipóteses, pessoal, tu não pode interpor 2 recursos em face de uma decisão só, senão você estará infringindo a norma fundamental da unirrecorribilidade das decisões. Então, por exemplo, se eu interpuser o meu recurso de apelação contra uma sentença e ele for declarado intempestivo, e a parte adversa interpor um recurso também, um recurso autônomo contra a sentença, e o recurso da parte adversa for considerado tempestivo, eu não poderei interpor recurso de apelação adesivo, né, para que ele fique aderido ou vinculado ao recurso da parte adversa. Por quê? Porque eu já esgotei a minha chance recursal. Eu já interpus o meu recurso autônomo, eu não posso agora interpor um recurso adesivo, porque eu estaria violando esta norma fundamental, que é da unirrecorribilidade das decisões, pois estaria interpondo 2 recursos, um autônomo e um adesivo, frente à mesma decisão. Tá bem? Nós temos a norma fundamental da fungibilidade dos recursos, que é o princípio que permite tomar-se o recurso interposto por outro, tá? Desde que os seguintes requisitos coexistam. 1. Dúvida objetiva. E 2. Inexistência de erro grosseiro. Tá, pessoal? Então, o que seria dúvida objetiva? Pense em 2 legislações federais,
tá? Prevendo recursos em determinadas situações e os recursos forem diferentes. Então, vamos supor que uma determinada legislação diga que caiba apelação em face de determinada decisão e outra legislação diga que caiba agravo de instrumento em face da mesma decisão. Aí nós vamos ter uma dúvida que a lei nos apresenta, tá bem? Então seria uma dúvida objetiva. Então, havendo essa dúvida objetiva e inexistindo um erro grosseiro, tá bem? Aí poderá a nossa apelação ser recebida, por exemplo, como agravo de instrumento, se entender o órgão no qual o nosso recurso é destinado, que estão presentes esses dois requisitos. Tá bem, pessoal? Outra norma fundamental é a proibição da reformatio impégios. O que seria a proibição da reformatio impégios? Eu vou apresentar um exemplo, tá? Que vocês espero que entendam, né? Vamos supor que eu ganhei, pedi um dano moral, sou autor de uma demanda, pedi dano moral e material, e a sentença foi de parcial procedência, ou seja, o juiz apenas me deu o dano material. Aí eu interponho o meu recurso de apelação, chega no tribunal e o tribunal se convence que eu não mereço nem dano moral, nem dano material, aquele que eu ganhei. Só que somente eu interpus o recurso de apelação. A parte diversa não interpôs. Pode o tribunal reformar a sentença para julgar improcedente a demanda? Não pode, porque violaria o princípio ou a norma fundamental da proibição da reformatio impégios. A minha sentença, se apenas há um recorrente, tá? No caso eu, né? E a decisão do tribunal vai piorar a minha situação anterior, não pode ser efetivada, tá bem? Salvo exceção, né, pessoal? Nas hipóteses de reconhecimento de questões de ordem pública, então questões que são transladadas para o tribunal, e aí nós vamos falar melhor sobre isso quando tratarmos do efeito translativo dos recursos, tá? Nessas hipóteses, por ser questões de ordem pública, ou seja, são normas cogentes, né? De análise obrigatória, poderá, aí sim, nestas hipóteses, quando tratarem-se de questões de ordem pública, acontecer a reformatio impégios. Por exemplo, ganho dano moral e dano material, ganho apenas o dano material, recorro do dano moral e, em sede de recurso de apelação, o tribunal reconhece que eu sou parte ilegítima. Aí é uma questão de ordem pública, né? As questões de ordem pública, muitas delas estão traçadas no 337. Aí sim, por ser questão de ordem pública, não estar sujeita à preclusão, pode aí o tribunal reformar para pior. Então, realizar a reformatio impégios quando do julgamento da apelação. Mas isto é exceção, né? Sem estarem presentes questões de ordem pública, não pode, então, a minha situação se tornar pior em comparação com aquela que eu tinha antes de apresentar o meu recurso. Para finalizar, pessoal, nós temos a norma fundamental da colegialidade, que é sintetizada na ideia de que os julgamentos dos recursos são, em regra, proferidos por um colegiado. Nós temos as hipóteses do 932, que são exceções, então, a esta norma fundamental da colegialidade, em que traz as hipóteses em que o relator do recurso poderá prolatar decisões monocráticas. Tá bem, pessoal? Então, encerro aqui as normas fundamentais, as principais normas fundamentais, né, dos recursos.